dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos para mais uma aula com o professor Rafael Felipe de Oliveira. Beleza? Galera, vamos voltar agora a falar sobre Europa, o que estava acontecendo fora do Brasil. Tivemos 2 aulas falando sobre o Brasil, agora vamos ter mais 2 aulas falando sobre a Europa, fora do Brasil. Isso porque tudo, ou quase tudo, que acontecia fora do Brasil, na Europa ou até mesmo na América do Norte, Estados Unidos, mais específico, refletia no Brasil. Lembro que nas últimas aulas a gente viu que havia uma interferência de ideias iluministas na elite brasileira, ou seja, na Inconfidência Mineira. Os revoltosos queriam. A gente já viu a aula, né? A Conjuração Baiana também. Tudo fruto de ideias iluministas que vieram originalmente da França, correto? Correto. Vamos voltar para a França então, para a gente relembrar algumas coisas e dar prosseguimento. Esse casal, Luiz Capeto, sua esposa Maria Antonieta e seus 2 filhos, Maria Teresa e Luiz José. Beleza? Bom, só relembrando que Maria Antonieta era odiada pelo povo, lembra? Ela dava festas e mais festas. Vivia no luxo enquanto que a população pobre da França ficava a migalhas. Se recordam também da Revolta da Farinha, quando mulheres se juntam em um grupo e vão saquear os comércios, os mercadinhos. Primeira revolta feminista, podemos dizer. Só lembrando então das coisas. Bom, Luiz Capeto, um rei muito jovem, não sabia muito bem governar. Tinha até uma coisa que é engraçada, mas é real. Ele tinha fimose, por isso ele não conseguia engravidar a sua esposa. E isso foi motivo de muita chacota para o povo francês. Faziam as mais variadas brincadeiras e zoações com Luiz Capeto, por não conseguir legitimar o seu casamento, que naquela época legitimar o casamento era engravidar a esposa, ter filhos. Por fim, ele fez até cirurgia e conseguiu, embora o povo francês ainda fazia muitas zoações dizendo que o filho, o homem dele, ou seja, esse garoto, que é um garotinho aqui, Luiz José, diziam que não era filho do rei Luiz Capeto. Bom, brincadeiras à parte, não existia teste de DNA naquela época. A gente sabe que fim levou o governo desses dois. Foi catastrófico, certo? Eles acabaram morrendo na guilhotina. Estão se recordando? Eu espero que sim. Vamos lembrar que o povo se revoltou, tomaram a Bastilha, aquela prisão que simbolizava o poder do rei. Todo mundo que era contra o rei, ele jogava na Bastilha. A Bastilha era um símbolo da monarquia, tá? Um local muito simbólico. Tomada da Bastilha, a gente se recorda. E o surgimento de 2 partidos políticos na França, os jacobinos e os girondinos, certo? Pessoal, esses 2 grupos políticos, tá aqui, esquerda e direita. Ah, professor, será que tem a ver com o que é esquerda e direita hoje na política brasileira, na política internacional? Sim e não. A primeira vez que se fala sobre esquerda e direita realmente é na França, tá? Só que não significa nada do que significa hoje. Naquela época havia um parlamento igual existe hoje, sabe, de deputados, tal,
que tem seus lados, e o grupo jacobino se sentava sempre à esquerda nesse parlamento. O grupo girondino se sentava sempre à direita nesse parlamento, nessa sala, com todos os, digamos, deputados, para vocês imaginarem bem. Acontece que os jacobinos eram formados de pessoas pequenos e médios comerciantes, tá? Pequenos e médios comerciantes que tinham o apoio da população mais pobre, tá? Eram pessoas pequenos e médios comerciantes, os jacobinos, tinham o apoio da população mais pobre e eles eram bem radicais, eles queriam fazer uma mudança na sociedade francesa. Eles eram bem radicais, vamos mudar tudo, vamos fazer novas leis, vamos ter um Estado laico, que é um Estado sem religião, religião livre. Tá? E os girondinos, a direita, era formada de grandes comerciantes, tá? Grandes comerciantes. E não tinha nenhum apego forte com a população pobre. Tá? Nenhum apego forte, assim, não tinha nenhuma troca. Tá? Jacobinos radicais, comerciantes, pequenos e médios comerciantes. Girondinos, pessoas mais conservadoras. Eles queriam sim fazer uma certa revolução, mas um pouco assim, deixa o rei de canto aí, não precisa matar o rei, não é pra gente governar todo mundo junto, uma coisa mais conservadora realmente, tá? Desde então a gente usa essa ideia de esquerda e de direita, tá bom? Acredito para sempre dizer que a esquerda está mais com o povo, escuta mais o povo, e a direita geralmente não escuta mais o povo. Até hoje, realmente, a direita parece ser conservadora. Tá? Conservadoras são pessoas que gostam de manter as coisas do passado, não gostam de transformações. Belezinha? Certo. Mas o que acontece, rapaziada? Quem se destaca são os jacobinos, que com o apoio do povo começam a governar. Quem era o líder dos jacobinos? Vocês vão lembrar? Ha! O líder dos jacobinos era Robespierre, Maximilien Robespierre. Tá bom? Esse cara fez muita coisa. Os jacobinos conseguiram entrar no poder da França, certo? Estou só lembrando aquilo que a gente já conversou. Prenderam a família real, Luís Capeto, Maria Antonieta, seus filhos foram presos. Robespierre mudou o calendário francês, que era um calendário de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele mudou, começou a botar outros nomes no calendário, começou a contar de novo os anos, tipo assim, a gente agora vai ser o ano 1 da Revolução, ano que vem vai ser o ano 2 da Revolução, o ano 3, ano 4. Ele fez essa mudança também. Acabou com a Igreja Católica. A Igreja Católica não teve espaço enquanto Robespierre e os jacobinos estavam no poder da França. Então Robespierre pintou e bordou aí. Ele tentou ser um cara muito fodão assim. Mudou muitas coisas. Tentou fazer coisas malucas, como até inventar uma nova religião para a França. Tá? Acontece que Robespierre ele tinha muitos inimigos. E governar a França era muito difícil. A maioria dos inimigos ele fazia o quê? Guilhotina, tá? E isso foi começando a ficar complicado, porque assim, todo mundo que não gosta de mim vai para guilhotina. Isso é complicado. Todo mundo que não gosta de mim vai para guilhotina e eu começo a ter até mais inimigos do que eu tinha, porque eu instalo o medo nas pessoas. Lembra que esse momento da guilhotina foi conhecido como momento do terror? O terror, né? Ainda mais que, fora o que o Robespierre
mandava para a guilhotina, ele tinha o apoio de um jornalista, Marat. Marat era um revolucionário maluco que não sabia questionar as coisas. Sabe aquele seguidor de político que não aguenta conversar, que você fala mal do político que ele gosta, que ele votou, e ele. Não, isso não aconteceu. Tá, mas, poxa, mas o seu político ele falou uma besteira na televisão, existe a prova, e a pessoa cega fala: não, não falou nada. Então, Marat, ele era um cego, jornalista cego de cabeça. Ele era muito radical, ele não tolerava qualquer suspeita da pessoa ser uma pessoa antirrevolucionária, uma pessoa que queria a volta do rei e da rainha. Tá? Então Marat, esse jornalista, ele sempre escrevia no jornal todo mundo que ele achava que era um traidor. Instalava ainda mais o medo nas pessoas, né? As pessoas olhavam torto para o Marat já escrevia no jornalzinho dele para no dia seguinte ser distribuído pela rua. E as pessoas acabavam na guilhotina. Até que uma moça muito corajosa, chamada Charlotte, invade a casa de Marat enquanto que ele estava tomando banho na banheira e o esfaqueia. Charlotte matou um cara. Charlotte matou Marat. Então imagina essa confusão toda rolando na França. Tá? Fora isso, a gente pode lembrar que a família real foi também morta na guilhotina. Né? Robespierre mandou matar a família real. Maria Antonieta morreu na guilhotina. O rei Luís Capeto morreu na guilhotina. As crianças não morreram na guilhotina, morreram de maus tratos. Tá beleza? E Marat morreu de faca. Diante de tudo isso, o Robespierre foi ficando cada vez mais sem os seus óculos. Ele foi criando muitos inimigos, pessoal. Poxa, uma confusão tremenda. Até que um dia, dentro do parlamento, aquele local onde tem jacobinos e girondinos, ele fala, dentro lá do parlamento, ele fala que eu tenho uma lista de todos os traidores da Revolução e eu vou expor essa lista no momento certo. Quando ele fala isso para todo mundo ouvir no parlamento, todo mundo fala, cara, eu posso estar nessa lista. O outro toca no outro, você pode estar nessa lista. Você pode estar nessa lista. Robespierre, quem é que está na lista? Eu não vou falar, só na hora certa. Olha que bobagem da parte dele. O que acontece? O pessoal começa a armar um plano para acabar com Robespierre, para tirá-lo do cargo. E é isso que acontece. O parlamento cria um golpe, tá? Do Robespierre, acusa Robespierre de ser contra a Revolução, por guardar esse documento de traidores e não mostrar, prendem Robespierre e quando vão tentar levá-lo para a guilhotina, o próprio Robespierre dá um tiro. Eu acho que ele tentou dar um tiro na cabeça, mas ele errou, não teve tanta coragem. Botou a arma de fogo na boca, deu um tiro, mas acabou estourando para cá, na bochecha. Tá? E ele conseguiu só dar um tiro. Bom, estourou a bochecha. O pessoal enfaixou essa parte dele e Robespierre foi morto na própria guilhotina. A guilhotina que ele tanto levou as pessoas para aquele lugar. Robespierre também foi morto lá. Depois de governar por muito tempo, liderando os jacobinos, tá? Depois de ter feito muita coisa, ter jogado a Igreja Católica para o lado, porque a Igreja Católica trabalhava muito com o rei e com a rainha, sempre trabalhou. Onde existe rei e rainha, existe uma religião por trás bem forte.
Trocou o calendário francês, mas enfim, fez uma jogada em falsa, falou que tinha uma lista de traidores franceses e todo mundo ficou em choque. Acabou que fizeram uma armadilha para que ele acabasse na forca. Robespierre também foi morto na forca. E aí, como que a França fica? A França fica então de 1995 até 1999, 1795 a 1799, fica sob o resguardo de um diretório, tá? Um diretório formado por 5 pessoas, sua maioria de girondinos, não mais os jacobinos, e o parlamento, que é essa figura que a gente está vendo aí, também vai perder muitos jacobinos, aquele partido radical, pequeno, pequenos e médios comerciantes, que conseguia conversar ainda com o povo, vai perder espaço nas cadeiras e os girondinos vão começar a mandar mais na política. Tá bom? De 1795 a 1799, 4 anos. Mas eles começam a ver que é difícil, que é muito difícil governar, e a população também não consegue dialogar muito bem com os girondinos. Então os próprios girondinos, eles fazem o quê? Eles bolam um golpe fictício neles mesmos. Eles aproveitam que esse rapaz aqui está virando popular na França para arquitetar um golpe. Esse rapaz aí é o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele era um general do exército. Aliás, quem nomeou ele general foi Robespierre, tá bom? Então, assim, Napoleão Bonaparte, ele estava na Itália, que é pertinho da França. Ele estava defendendo um território ali que a França tinha pego para ela própria, e ele foi brilhante nessa defesa. Ele foi brilhante. E o povo francês ficou sabendo que ele foi brilhante. Pô, um cara, um general, defendeu as terras francesas e tudo mais. Ele tinha muito prestígio entre o povo, muitos likes no Instagram, tá? Mas essa foto é falsa. Aliás, não é uma foto, é uma pintura. Ou seja, é ele que mandou fazer essa pintura. É falsa. Enfim, o diretório então começa a pensar, meu, vamos usar Napoleão, que já tem muito prestígio e é famoso com a população, para que a gente possa legitimar esse golpe. A gente continua no poder, mas usa Napoleão como um figurante, tá? Por quê? Os girondinos, eles deram de novo espaço para a igreja, tá? Os girondinos deram de novo um espaço para uma monarquia, tá? Para os parentes de Luiz Capeto, porque Luiz Capeto está morto, mas para os parentes próximos de Luiz Capeto, primo, tio, poder voltar, correr o risco de voltar a ser de novo um regime de monarquia, de rei na França. Os girondinos não estavam conseguindo se estabilizar bem no governo, então eles tinham que fazer alguma coisa. Eles não queriam passar novamente o poder para os jacobinos. Mesmo com a morte de Robespierre, ainda existia o Partido Jacobino. Então eles falaram, meu, vamos fazer um golpe, vamos fingir que a gente tá recebendo um golpe, tá? Mas o Napoleão vai ficar com a gente, vai governar junto com a gente. Napoleão Bonaparte, general, que ganhou prestígio por conta de defender um território francês lá na Itália, na Batalha da Itália. Tá beleza? Então, em 3 de novembro de 1799, Napoleão entra no parlamento e todo mundo quer pegar ele ali, passar a mão nele, e falar: ah, você é o cara, tal. Ele entra no parlamento e fala: ó, a França está sofrendo um golpe, tá? E eu sou a solução, tá bom? Que prendam esse cara, sabe? Apontou ali o dedo para um, para outro, nem sabia quem era, mas apontou o dedo para um, para outro. Ó, prenda esse aqui e
A França está participando de uma insurreição, os jacobinos querem voltar ao poder, a monarquia também está querendo voltar ao poder, e eu vim alertar vocês, eu vim salvar vocês. Então Napoleão Bonaparte dá o golpe nos girondinos também, tá? E a partir de novembro de 1799 ele vai governar, junto com um grupo. Tá? Vai se fazer outro grupo para que ele governe junto com esse grupo. Beleza? Mas ele é a figura de maior prestígio. Tá bom? A população está com ele, acredita nele. A gente pode dizer que os girondinos trouxe o Napoleão Bonaparte para governar junto com eles, para que a população acreditasse mais nos girondinos, para ganhar mais prestígio. Tá bom? Napoleão Bonaparte, então, junto com esses girondinos, dão esse certo golpe. Acontece que Napoleão foi ganhando tanto prestígio e ficou sendo tão adorado pela população que subiu a cabeça dele. Subiu a cabeça dele ao ponto de, passados 5 anos, em 1804, ele próprio vai se coroar imperador da França. Vejam bem, a França tinha se tornado uma república, ou seja, não poderia ter rei nem imperador. Mas a coisa subiu tanto a cabeça de Napoleão Bonaparte, que havia participado desse golpe que é lembrado como o golpe de 18 Brumário, tá? Golpe de 18 Brumário, esse golpe que Napoleão participa. Então ele fica tão entusiasmado e ele ganha tanto prestígio da população que ele decide fazer mais. Ele decide se autoproclamar, depois de 5 anos, em 1804, imperador da França. Inclusive, uma coisa que ficou muito bem registrada foi que quem coroava os imperadores, tá, era o Papa. Ou seja, a Igreja Católica coroava, legitimava os reis e as rainhas. E uma coisa engraçada foi que Napoleão, ele próprio, pegou a coroa da mão do Papa, Pio VII, se eu não me engano, e se autocoroou. Tá? Se autocoroou. Napoleão trouxe de volta a Igreja Católica para dentro da França, mas de um jeito tipo, fica de boa aí. Tá? O processo revolucionário inteiro, a Igreja Católica tinha sido chutada para escanteio, porque Robespierre dizia que a Igreja Católica alienava o povo e deixava o povo na miséria. Os girondinos vai trazendo a Igreja Católica de novo. Napoleão deixa a Igreja Católica, mas meio que consegue liderar ela, cuidar dela. A Igreja Católica não está tão forte como Napoleão Bonaparte. Tanto é que ele pega a coroa do Papa Pio VII e se autocoroa. E nessa foto ele está coroando a sua esposa Josefina, também como imperadora. É muito engraçado isso porque ele não é de nenhuma família real. Foi um menino que veio de uma família pobre, subiu aos postos no exército, recebeu o grau de general pelo Robespierre, embora não fosse um jacobino, tá? E se autoproclamou imperador, certo? Nas próximas aulas a gente vai ver o que Napoleão Bonaparte fez nessa posição de imperador da França, o que isso influenciou os outros países, inclusive o Brasil novamente. Tá? Se a Revolução Francesa, as ideias iluministas influenciaram revoltas no Brasil, a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador da França também vai influenciar em muito a história do Brasil. Certo? A gente vai ver isso na próxima aula. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, deem um like, inscrevam-se. Brincadeiras à parte, abração.